Agricultura BR de volta e o assunto por aqui neste bloco é a pecuária de corte. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Alcides Torres, titular da Scott Consultoria. Alcides, sempre um prazer conversar contigo e nós estamos vendo uma semana, pelo menos essa última segunda-feira, começo de terça-feira, um pouco mais lenta em relação a negócios com boi gordo principalmente. É algo esperado, está mais relacionado à Sexta-feira Santa. Como é que está esse momento do mercado, Alcides? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É isso aí, ô Fabiano. Semana Santa, tá? A gente tem um mercado mais lento, não é? Mas apesar disso, se a gente considerar aí a primeira quinzena de abril, a gente teve mercado firme para o boi gordo e mercado firme para reposição. Ou seja, apesar da quaresma, né? E o Brasil, a maioria da religião é católica, que faz uma série de jejuns nesse período, não foi suficiente para derrubar a cotação. E o mercado está bem firme, bastante procurado. Alcides, em relação ao que a gente vinha acompanhando também, em relação aos negócios de boi, principalmente até a última sexta-feira, a gente estava vendo propostas melhores aqui no Mato Grosso do Sul, quando a gente olhava a lista de frigoríficos, assim, propostas melhores mesmo pela arroba do boi, pela arroba da vaca, arroba da novilha, e São Paulo também bastante fortalecido. A impressão que a gente teve é que houve uma ligeira redução nos dias de escala de abate. Eu queria saber contigo como é que essa carne como esse boi que está virando carne, como é que essa carne está ganhando os mercados, tanto externo quanto também doméstico, como é que está essa distribuição? Olha, o Mato Grosso do Sul é um estado interessante. A cotação da arroba em São Paulo, vamos dizer assim, o preço de referência é R$ 325 por arroba, e no Mato Grosso do Sul está 320, uma diferença aí de R$ 5. E quando a gente vai para a reposição, aí a cotação está maior no Mato Grosso do Sul do que em São Paulo, tá? E olha que o Mato Grosso do Sul era considerado um estado criador. Para você ter uma ideia, o boi magro em São Paulo está cotado aí a R$ 4.300 a cabeça, e no Mato Grosso do Sul está 4.450. Números redondos, tá? E com relação à exportação, nesses primeiros 10 dias, primeiro decêndio de março, é recorde de exportação em relação a abril do ano passado. E também a gente bateu um recorde no mês de março, tá? Então a exportação está indo bem e os preços do mercado interno, apesar dele ter perdido força, como você falou, mas os preços não caíram. O mercado tá firme, mesmo porque a quantidade de boiadas ofertadas diminuiu, tá? Então é isso que tem dado sustentação ao preço. Alcides, agora falando um pouco mais a respeito do mercado de carne bovina, porque nós estamos vivendo sobre vários pontos de vista, a ótica, principalmente econômica e financeira, o tarifaço do governo norte-americano. E ainda que o Brasil, diretamente, no caso da carne bovina, não seja tão afetado assim, afinal, o Brasil já estava vendendo muito acima da cota que é limitado essa venda de carne bovina para os norte-americanos, 65 mil toneladas, se eu não estou enganado, foi batido em janeiro, isso já aconteceu ano passado também, mas de outras formas atinge câmbio, atinge também a precificação de alguns produtos que são importantes para a terminação, como farelo de soja, como milho. Como é que o cenário hoje da carne bovina brasileira, ganhando novos mercados, ou pelo menos com expectativas de ganhar novos mercados, ela vai absorvendo esses impactos das decisões do governo dos Estados Unidos? Ô, Fabiano, boa pergunta aí. Eu li em algum jornal, eu não sei qual deles agora, e que um analista escreveu o seguinte: quando uma grande economia dá um tiro no próprio pé, que é o caso dos Estados Unidos, o mundo inteiro sai ferido, tá? Então, vamos dizer, esse tarifaço, na verdade, aumenta o custo de vida nos Estados Unidos, aumenta a inflação nos Estados Unidos, não é? Tanto é que o presidente norte-americano voltou atrás, né? Manteve ali
10% para o planeta todo, né, como se todo mundo fosse igual. Então, aí tem duas possibilidades, tá? A otimista, né, no seu próprio programa, a gente pode melhorar a nossa exportação de soja. Foi isso que aconteceu com o Trump também em 2018, e aliás ele quebrou um monte de produtor de soja lá nos Estados Unidos, né, com essa política nefasta, digamos assim, e lá tem muita gente preocupada com ele, para ele voltando nessa atitude, né? Ele está beneficiando a indústria em detrimento do campo, e olha que o campo lá tem um lobby muito bom, tá? Então o Brasil deve sim exportar mais soja, e com relação à carne bovina, também, tá? O Brasil hoje, a cota é isso aí mesmo, é 65 mil, também números redondos. A gente enche regularmente, preenche essa escala de cara, essa cota em janeiro, e a gente tem exportado pagando 27% de imposto, e ainda assim a nossa carne é competitiva no mercado norte-americano, tá? Então, algumas correntes dizem que mesmo pagando 37% ou 30% de imposto, a gente ainda consegue posição no mercado norte-americano, e a gente deve melhorar ainda mais a nossa posição com os chineses, né? O problema é que os chineses, eles têm a política de segurança alimentar dele é robusta, né? Os chineses são primeiros produtores mundiais de vários produtos, eles não são de fritar bolinho. Metade da produção da população chinesa vive no campo ainda, né? Diferente de todos os países. Então a gente deve se beneficiar, mas pensando só no produto, tá? Como eu tinha falado com você aí anteriormente, quando assim que saiu essa notícia medonha, a gente precisa ver como é que o mundo vai se comportar, né? Se a gente tiver uma recessão global, certamente o comércio internacional também diminui e acaba nos afetando, tá? Mas pensando de maneira otimista, o Brasil tende a se beneficiar dessas medidas restritivas tomadas pelos norte-americanos. Alcides, vou fazer um comparativo, já que você citou o mercado da soja. O mercado da soja está bastante acelerado em vendas, né? O produtor está aproveitando precificação muito adequada, porque o câmbio está alto, o prêmio está bom aqui nos portos brasileiros, e até a soja em Chicago, ela, em alguns momentos, ela está, inclusive hoje, mesmo com queda, está acima de $10 bushel nas posições de curto prazo. Então acelerou, nós temos aí uns 10 milhões de toneladas vendidas em 2 semanas nesse mês de abril, o que é um ponto muito positivo. E essa precificação está ficando muito interessante para o produtor brasileiro, deve ter oportunidades no segundo semestre. O problema é que esse produtor, ele tem um cenário interno também que é impactante. O mesmo dólar que está ajudando agora é o dólar que ele vai comprar, que ele vai travar preços para aquisição de insumos. Boa parte deles é importados, mesmo que seja da China, está dolarizado. Então você tem ali um impacto por conta desses insumos. Um outro fator que me chama a atenção é o plano safra, né? É o desenho desse plano safra que não deve ser muito adequado para esses pequenos e médios produtores que demandam esse plano. Dito isso, Alcides, nós temos questões semelhantes que possam atingir o pecuarista brasileiro, porque num primeiro momento o sojicultor tem sim oportunidade, mas o risco ele vai chegar, né? O custo disso pode chegar em algum momento. Para a pecuária nós temos um cenário parecido, ainda que seja, por exemplo, no cenário da indústria? Olha, poxa, como eu disse, você só faz pergunta difícil aí. Não, olha, eu sou mais otimista, vamos dizer, primeiro que as nossas indústrias, nossos frigoríficos são internacionais, tá? Então a gente consegue absorver o impacto com mais solidez, né, do que frigoríficos que só atendem o mercado interno, tá? Então a gente consegue usufruir do dólar para compra e do dólar para venda, tá? Então essa é a vantagem de você ser uma empresa multinacional hoje em dia. Todos os grandes frigoríficos do Brasil atuam no mercado exterior, tá? Além disso, nós estamos caminhando, agora o Brasil está caminhando, Fabiano, por uma redução do rebanho, tá? Nós abatemos, nos 2 últimos anos, a gente teve quase que uma liquidação do rebanho, a gente abateu muita vaca, recorde de abate de bovinos, e agora a gente entra num período de contração do rebanho e os preços devem subir, tá? Então eu não acredito que
que a China, inclusive, nós estamos sob suspeita de fazer dumping e nós estamos bagunçando o coreto deles lá no mercado de boi na China, mas a gente não tem dumping nenhum, tá? Então isso, o governo brasileiro vai ter que provar isso e as empresas privadas também. Mas eu não vejo, eu acho que comparando com a soja, eu acho que a pecuária de corte, vamos dizer assim, a venda de carne de maneira geral, carne de frango, carne de suíno e carne de bovino, a gente tem condições mais favoráveis sim. Nós temos uma vantagem nisso em relação à soja.